Olá, boa noite, sextou! Sejam todos muito bem-vindos ao Sinapse CL desta sexta-feira, dia 29 de setembro de 2023. César, boa noite para você. Boa noite, Robs, boa noite para nossa comunidade linda. É isso aí, sexta-feira, vamos nessa. Gente, o ICL acabou de fazer uma entrevista exclusiva com o Tony Garcia, que acusa o senador Sérgio Moro, e ex-juiz da Lava Jato, de usá-lo para grampear e monitorar juízes, desembargadores e também ministros do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça. Tony falou, César Calejão. Tony falou. Falou muito, ao que tudo indica. Ele tinha documentos que constam nos autos, mas que estavam ali na 13ª Vara de Curitiba. A gente sabe que teve toda essa atuação complicadíssima na Lava Jato, até recentemente, por exemplo, afastando o Eduardo Apio de uma forma bastante arbitrária. E agora isso sobe, acho que na quarta-feira isso subiu para o STF e aí, portanto, o Tony Garcia veio e está contando essa história toda. É estarrecedor. A gente passou agora aqui no ICL, o Tony Garcia falou por cerca de 40 minutos, se eu não me engano, meia hora, 40 minutos, deu detalhes de tudo isso, dessa atuação absolutamente parcial e comprometedora do senador Sérgio Moro e, ao que tudo indica, existe aquela palavrinha que você sabe que eu gosto, materialidade. Materialidade. Porque isso é absolutamente fundamental, né? Veja, muito brevemente, a principal linha de defesa do Sérgio Moro é que o Tony é um criminoso, contumaz, que já teve trânsito em julgado, etc e tal. Agora, a gente já falou isso várias vezes, eu e você, quando a gente estava no N2, inclusive ainda com o Leandro Demori. É óbvio que alguém que está envolvido num processo de delação dessa natureza tem um passado minimamente comprometedor. E isso não importa, porque a delação premiada em si ela não serve de prova, ela serve como um caminho para apontar as provas. É óbvio que cabe para quem está acusando, apresentar tal materialidade que sirva para consubstanciar o que está sendo proposto. Ao que tudo indica, esse é o caso, Robs. De fato, parece que o Tony Garcia tem material, documento, gravações, etc., para provar o que ele está dizendo contra o Sérgio Moro, e isso caracteriza uma atuação, no mínimo, absolutamente ilegal. Eu vou evitar um termo mais forte aqui, mas chantageando pessoas, grampeando autoridades, enfim, crimes seríssimos que teriam sido cometidos pelo senador Sérgio Moro. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com a senadora Soraya Tronic aqui no Sinapse ICL. Estou ansiosa para esse papo que vai ser bem interessante, Boa. César. Mas eu queria falar sobre o presidente Lula, que passou por uma cirurgia hoje, no quadril. Ele também se submeteu a uma outra cirurgia, que é retirada de gordura nos olhos, chamada de blefaroplastia. Então, o presidente Lula deu aquela recalchutada e ainda vai sair mais jovem, né? É isso. Assim esperamos. Ele disse em público que ele estava sentindo muita dor, que é complicado. A gente sabe o quanto é difícil lidar. Quando você está com dor, isso acaba com o teu ânimo, acaba com o teu humor. Você não consegue se concentrar efetivamente em determinada atividade sem que aquilo te atrapalhe. Então, acho que é importante. Já tem aí relatório médico que saiu há pouco, dando conta de que a cirurgia foi um sucesso. Ele nem vai para UTI, nem nada disso. É uma cirurgia difícil. Eu conversei com pessoas que passaram por cirurgias análogas, parece que tem um período bastante considerável de recuperação, mas ao que tudo indica, o Lula está bem e muito em breve ele deve estar de volta aí na ativa, firme e forte. É isso, uma prótese na cabeça do fêmur, assim, bem dolorida. Provavelmente vai ser essa recuperação. É isso. Saúde ao presidente Lula. Vamos chamar a nossa convidada? Vamos lá. Sexta-feira à noite, senadora Soraya Tronic, seja muito bem-vinda ao nosso Sinapse. Obrigada por aceitar nosso convite nesse horário. Hoje é o dia seria teoricamente um horáriozinho de folga, mas estamos muito felizes em conversar com a senhora aqui no nosso programa. Boa noite. Boa noite para todos vocês aí do ICL, César, Roberta, eu que agradeço pela oportunidade de bater esse papo com vocês na sexta-feira à noite. Peço perdão aqui por toda a dificuldade, mas agora deu certo, a gente consegue conversar. Obrigado, senadora. É um prazer falar com a senhora. Obrigado por aceitar nosso convite. Robs. Senadora,
O filho da senhora estava chegando em Brasília, né, no dia em que os terroristas tentaram botar uma bomba no aeroporto de Brasília. Felizmente, né, não aconteceu o pior, né? Como mãe, imagino o desespero, né? E provavelmente, se tivesse acontecido, né, o que a gente não gostaria, muitos brasileiros e muitas outras mães estariam chorando ainda hoje. Eu queria saber da senhora qual foi o impacto desse episódio na sua vida pessoal e também política. Roberta, na verdade, não tentaram colocar, eles colocaram. Né? A bomba é que falhou, mas o impacto foi muito grande porque nós sempre subestimamos. A gente sempre ouviu, né, essas ameaças, nós vamos acabar, nós vamos fazer isso, aquilo, mas, sinceramente, nós subestimamos. E o que me chocou foi assim, eu já estava vivendo um final de ano tanto quanto delicado, vindo de um cansaço muito grande, de uma campanha puxada. E por incrível que pareça, foi o primeiro ano que a minha família ficou cada um para um lado, justamente por conta de problemas políticos. Todo mundo preferiu, assim, os mais conscientes resolveram tomar a decisão de não reunir todo mundo. E, por incrível que pareça, isso não aconteceu só na minha família, né? Mas nós subestimamos. Agora, o que me dói mesmo é que me choca é que eles foram tão ardilosos que eles planejaram para a véspera de Natal. São os cristãos, os denominados cristãos, que iam acabar para sempre com o Natal de muitas e muitas famílias, com o Natal do Brasil. Porque se isso tivesse dado certo, todos os dias, 24 de dezembro, para essas famílias que perderam os seus entes queridos, para aquelas que quase perderam, e para todo o país, nós teríamos que rever estas cenas de terrorismo. Então, eu fiquei extremamente chocada mesmo e impressionada com a capacidade, infelizmente, que aqui no Brasil a gente está vivendo. Parece que é um retrocesso muito grande, mas para mim foi desesperador. E naquela noite, meu filho chegou de manhã, quando nós já estávamos tendo a informação. E aquela noite de Natal só ficava... Primeiro que as notícias estavam chegando acerca desse fato, mas eu passei revivendo aqueles momentos ali. Falei, será que não estourou? Vai estourar uma bomba? A qualquer momento eu tinha medo de que estourasse uma bomba. Então foi realmente assim, inusitado, né? Soraya, a gente está vendo aí há algum tempo, alguns meses agora, acompanhando a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro, né? Muita coisa já aconteceu ali e agora a CPMI caminha para um desfecho. Ao que tudo indica, eu conversei com parlamentares, com deputados, com senadores, isso deve produzir um relatório incisivo e deve resultar no indiciamento do Jair Bolsonaro. Eu gostaria de uma análise tua. Como é que você enxerga esse processo da CPMI? O que você acha que deve sair resultante desse processo? César, eu preciso ser bem clara em relação a isso. Eu estou absolutamente descontente com a nossa CPMI, porque nós não conseguimos deliberar e conseguimos investigar no prazo tudo que nós gostaríamos, principalmente pelas dificuldades de oitivas. O nosso presidente tem uma amizade com o Arthur, mas ele realmente deixou que empatou assim, a CPMI, o andamento dela, a ponto agora da gente estar se escorando na CPI do Distrito Federal. Nós vamos formalizar um pedido, eu vou formalizar, não sei se a relatora vai, mas eu tenho que colaborar, eu vou formalizar um pedido de prova emprestada, né, numa analogia de processo que é possível fazer. Provas emprestadas da CPI do Distrito Federal, que está municiada muito mais do que a nossa. Nós temos uma farta documentação à disposição, que foi
nos entregue por vários órgãos, o Judiciário, a própria Polícia Federal. Há sim uma farta documentação, há RIFs, há quebras de sigilos fiscais, telemáticos. Então, nós temos condições, sim, de produzir um bom relatório. Agora, aquele cunho pedagógico que nós poderíamos ter aproveitado mais, porque a CPI, uma CPI ou CPMI, ela tem essa vertente, né, de permitir que as pessoas estejam acompanhando, diferentemente de inquéritos e de processos tramitando, que tramitam muitas vezes em segredo de justiça. Uhum. Então, esse desiderato nós não alcançamos e não vamos alcançar. Mesmo porque a ideia é não postergar. Nós poderíamos postergar o fim da CPMI, mas nós resolvemos que é suficiente. Vamos ouvir apenas 2 ou 3 réus ou testemunhas agora, mas nomes novos, como é o caso do Garnier, que surgiram agora, e até mesmo este general que foi preso hoje, general já não está mais na ativa, está na reserva, mas mesmo assim, são nomes novos que estão surgindo que nós poderíamos ouvi-los. Da mesma forma que foi muito importante ouvir, eu acompanhei ontem eu estava com uma agenda muito pesada, mas hoje eu acompanhei alguns momentos da oitiva daquela patriota, entre aspas, que está presa, Ana Priscila. Uhum. E acho que foi muito, muito importante para as pessoas tomarem consciência da gravidade de se atentar contra o Estado Democrático de Direito. Senadora, por que muitas pessoas que mentiram na CPMI do golpe não saíram de lá presas? Por que foi tão frouxa a CPMI neste sentido? Foi frouxa mesmo, eu tenho que concordar, mas eu me lembro do Silvinei Vasquez, nós percebemos já rapidamente e a dificuldade era o seguinte: como nós ainda não tínhamos, naquele momento, documentos suficientes, acreditem, a gente ouvia uma mentira e depois ia checar. E tentava checar, inclusive, com o que a imprensa estava publicando. Vocês nos municiaram, porque naquele momento nós não havíamos recebido provas ainda, provas materiais que pudessem embasar, né, um pedido de prisão. Então, naquele momento, a gente ainda havia uma certa dúvida. Por quê? Porque nós poderíamos ser desmoralizados. Vai que você dá uma voz de prisão ali e dali a pouco descobre-se que não era, e aí é ruim. Então nós não tínhamos certeza. Por incrível que pareça, muitas mentiras a gente conseguia ter uma prova cabal minutos depois, ou depois da oitiva, depois que você perdeu o timing. Então houve essa dificuldade. Agora que nós pegamos vários deles na mentira, e mesmo que alguns estivessem presos, é possível sim você dar voz de prisão para aquele crime em flagrante ali que ele está fazendo, mesmo ele preso, porque aí ele passa a responder por um outro processo. Se for condenado, aí vai aumentar a prisão, a pena dele, né? Então, mas realmente, depois que nós conseguimos materialidade e documental, por exemplo, nós poderíamos ter feito sim, mas sempre houve aquela ponta de dúvida. Será que eu vou ter apoio dos colegas? Eu posso dar voz, cada um pode, mas dentro do contexto político, a gente corre assim um risco de desmoralização. Senadora, a senhora apoiou o Jair Bolsonaro, o bolsonarismo, durante algum período, e a senhora se posicionou a posteriori contra o bolsonarismo. O que aconteceu quando a senhora percebeu que haveria essa mudança? O que motivou essa mudança? Conta um pouquinho pra gente o que aconteceu que fez a senhora abandonar o bolsonarismo. Posso emendar? A senhora se arrepende? Não me arrependo de nada, porque é isso que traz, assim,
é isso que traz a minha história, faz parte da minha história. Por isso que eu nunca pago nada. Eles vivem colocando fotos minhas com o Bolsonaro, quem quer me atacar, fala, nossa, ontem com ele, hoje não. É a minha história, entendeu? E dias atrás, alguém estava falando em oportunismo. E uma pessoa me defendeu dizendo assim, não, a Soraya, se fosse oportunista, naquele momento, ela se manteria fiel, porque não teria coragem suficiente e força suficiente para suportar os ataques que sofreu. E eu sofro ataques desde 2019, porque foi em 2019, logo no começo, que eu percebi. Uma das primeiras coisas que aconteceram foi quando Flávio Bolsonaro ligou, extremamente nervoso e desorientado, assim, ligou para mim, para a senadora Selma, então senadora Selma, e para o Major Olímpio, numa sequência, assim, em que a gente se comunicou também, porque logo que a Selma desligou na cara dele, me ligou para mim. E aí o Flávio já estava me ligando aos berros, mandando que eu retirasse a minha assinatura da CPI da Lava Toga. E aí eu já comecei a ficar com a pulga atrás da orelha. E eu comecei a entender o que estava acontecendo. Naquele momento de COAF, eu comecei a perceber a intervenção na Polícia Federal e todos os inquéritos que estavam, investigações que estavam em andamento por questão da rachadinha, que havia eclodido em dezembro de 18, antes até mesmo da nossa posse, foram paradas e eu comecei a perceber. Depois, comecei a perceber também que não era nada daquilo, que de liberal não tinha nada. Porque, vamos lá, não vamos discutir o mérito da questão, né? Eu entendo que certas privatizações são importantes, porque Salim Matar me disse um dia, quando ele ainda era secretário da desburocratização, que no nosso país havia cerca de 600 empresas estatais, muitas delas subsidiárias e muitas delas dando prejuízos. Estas nós deveríamos vender. Essa nós deveríamos tomar uma atitude, né? Ou fazê-la prosperar, ou cuidar de alguma forma. Então, não seria aquela privatização em massa, como foi a Eletrobras, por exemplo. Nós tínhamos muitas empresas que deveriam ter sido privatizadas ou fechadas. Alguma coisa deveria ser feita, porque elas dão prejuízo. E este raio-x nunca foi passado para a população brasileira, um raio-x que me assustou. Aí depois percebi que o combate à corrupção era tudo uma mentira, né, de campanha, e eu acreditei antes. E eu continuo nessa esteira. A senhora foi depois, inocente? Por fim, eu fui ingênua. Inocente não, são coisas diferentes. Fui ingênua. Tá. Fui ingênua, fui sim. E aí depois, agora o que eu sei, que a gente sabe mais do que nunca, que de conservador ele não tem nada. Conservador, sim, porque o conservadorismo, para mim, na minha concepção, é o conservadorismo institucional e não o de costumes. Se você é menos Estado, você não tem que se importar com a vida sexual de ninguém. Então ali eu comecei a ver muita contradição do discurso com a atitude. E então ele é um reacionário. E olha, por incrível que pareça, quem foi conservador agora e quem segurou as instituições foi o governo de esquerda. Ele foi conservador na institucional. Então, assim, quando eu percebi que era tudo uma mentira, e quando as pessoas falam, Soraya, você se afastou, você mudou. Eu falei, não, eu continuo com as mesmas concepções. Quem nunca foi o que disse ser era Jair Bolsonaro. Então eu até defendo que eles não são pessoas de direita, eles são um bolsonarismo, eles são alguma coisa esquisita. Esquisita não, criminosa. Eles são um movimento reacionário de pessoas que estão à margem, né? À margem, são marginais, à margem da lei.
Ô Soraya, mas eu vou insistir nesse ponto porque me é um ponto muito caro. Independentemente do pseudo-liberalismo ou da falácia do combate à corrupção, àquela altura ele já tinha utilizado arroba para falar de negros, ele já tinha dito que o próprio filho, se fosse gay, ele preferiria o próprio filho morto num acidente de carro, e ele já tinha dito que a própria filha nascera mulher porque ele fraquejou no momento da concepção. Esse tipo de coisa não bastava? Não seria o suficiente para que a senhora não o apoiasse? César, ele já tinha dito sim, e eu nunca acreditei, eu não acredito em... eu não posso colocar a mão no fogo por todas as pessoas que estão no meu partido, que estão ao meu lado. Mas era um momento era um momento em que nós começamos a descobrir escândalos e mais escândalos de corrupção, e aí eu tive que sopesar, entendeu? Naquele momento foi a porta que nós encontramos, e eu achava assim que, será que é isso mesmo? Será que é esse mesmo vírgula? Será que aquilo não foi uma brincadeira de mau gosto, uma coisa ou outra? Mas sim, eu me preocupava e eu nunca fui de idolatrar. E eu já comecei a ficar de orelha em pé. E você tem toda a razão, mas eu nunca vou conseguir estar ao lado de vários políticos e vou concordar com todos eles. Não vou. Eu já até abri mão disso. E acho que tem que ser assim mesmo, porque a gente não deve idolatrar ninguém. Ninguém. Nós não devemos buscar um salvador da pátria e ter essas paixões. Quando eu comecei a querer ter, entrando na política, logo eu vi que eu não é o caminho dessas grandes paixões. Então, que ele tinha defeitos? Tinha. Mas eu jamais imaginei que ele seria capaz de ser... Assim, eu acho que nem na imaginação de vocês, das pessoas que já tinham um lado mais crítico em relação a ele, vocês imaginariam que alguém, um chefe de Estado, faria o que ele fez na pandemia. Ele imitar pessoas agonizando. Aquilo tudo que aconteceu na pandemia, então em 19, fim de 19, quando eles fizeram o que fizeram com o partido PSL, eu já havia rompido porque eu fiquei no PSL. Né? Eu não fui com aquela turba de parlamentares, eu não fui, eu fiquei lá do Bivar apanhando, todo mundo apanhando, mas eu sabia o que tinha acontecido lá dentro. Então ali em 2019, antes da pandemia, eu já estava totalmente decidida, e dali, se alguém me engana uma vez, a vergonha dessa pessoa. Agora, se ela me engana 2 vezes, 3 vezes, 4, 5, 6, 7, a vergonha é minha, né? E aí eu já estava morrendo de vergonha. Então eu não tinha como continuar e apanhei muito, apanhei do gabinete do ódio deles, eu sofri demais, meu estado é um estado bolsonarista, mas eu segurei, e assim será sempre. Eu vou de acordo com o que eu cumpro, né? O que eu combinei na campanha de 18, o que eu preguei na campanha de 18. Existiu então, César, ele Desculpa. não é um santo e... Não, perdão. Eu não sei se eu te respondi, César, porque você falou que é tão caro para você. Eu acho que eu enrolei muito na resposta, mas é porque é uma oportunidade de detalhar mais. Sim, sim. E eu queria só entender, existiu algum ponto específico em que a senhora falou, chega? Existiu alguma situação específica que transbordou o copo? Que estava já enchendo ou não? Olha, já no primeiro semestre de 19, o ato do Flávio ter ligado para todos nós e ter feito sabe, era por questões pessoais, e a forma como nós fomos abordados, como eu fui abordada, para mim ali eu já passei a me distanciar, assim, e já caiu a ficha. E eu lembro que eu cheguei pro meu marido e falei assim para ele, até seu xará, César, eu falei, César, senta que eu tenho que te contar uma coisa. E ele ainda era, né, acreditando no mundo melhor, acreditando na mudança do Brasil. Eu falei, olha, senta aqui que eu vou te contar um negócio, para de falar, para de defender,
porque a história é assim, 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 aqui não, é tudo uma mentira, nós fomos enganados, mas agora eu vou tomar uma posição de assumir todos os meus erros e vou cuidar dos meus acertos. Eu vou realinhar a minha rota, não a minha rota ideológica nem nada, a minha rota de quem está ao meu lado na política. E cuidar e ser a Soraya. Eu não... Esses dias eu brinquei, eu não vou seguir o baile do Bolsonaro, eu vou tocar o meu baile. Não vou, né? Aí não dá, porque eu não posso caminhar ao lado, porque uma hora vai dar errado e eu vou estar, né, eu vou estar nesta foto do deu errado, eu vou estar ao lado dele. Eu não estarei ao lado dele quando tudo isso, todos os crimes vierem à baila. E vou te dizer mais, sabe quem foi a primeira pessoa que me acordou para Jair Bolsonaro? Agora eu vou contar algo assim que eu nunca contei. Magno Malta. Magno Malta, assim, no meio político, eu já estava sabendo das coisas que nunca eclodiram. Eu não poderia falar porque não havia provas, a gente não sabia. Uhum. Mas colegas que eu passei a confiar, Major Olímpio mesmo, ele falou assim, Soraya, tudo isso é uma mentira. E Olímpio enfrentou, Olímpio apanhou muito, Olímpio foi execrado em praça pública. A praça pública hoje é a internet, né? Foi execrado, ele sofreu demais. E segurou a onda e nos protegia, e era uma pessoa que me orientava muito. Dali eu falei pro meu marido, falei assim, olha, eu não vou mais porque eu sei que esse barco vai afundar por crimes sérios, por coisa séria. E aí, pandemia pra mim, com a morte do Major Olímpio, aí eu externei mesmo, porque eu engolia muito seco, ficava quieta, e aí depois disso... E aí com a pandemia, ponto. E qual que foi o alerta que o Magno Malta lhe deu, senadora? Magno Malta estava naquele momento muito chateado, porque ele tinha sido preterido e tal. E aí ele contou muita coisa, assim, ele virou para mim e falou assim, olha, não é bem assim como você está pensando. Magno Malta na frente do senador Girão, em 2018. Eu havia sido diplomada apenas, eu não tinha tomado posse. Aí, quando começaram a eclodir a questão lá do Queiroz, das rachadinhas, e eu abri o olho deste tamanho, eu fiquei apavorada. Então, algumas pitadas, porque você não consegue enganar todo mundo, né? Hoje eu tô aqui externando, e aí, tudo bem, enfim, cada um tem o direito de mudar o pensamento, se Magno Malta voltou atrás, nos pensamentos dele, mas dali eu já fiquei alerta. Então, olha, esse oportunismo, assim, não, para mim não dá, e ali eu já, sabe, meu mundo caiu. No outro dia eu sacudi a poeira, dei a volta por cima e falei, vou tocar o meu baile, o meu mandato. E, senadora, a extrema-direita costuma chamar a esquerda de demônio, né? E me parece que a senhora tem um filho que é de esquerda. Eu queria entender com a senhora quais são os pontos que vocês convergem e quais são os outros que são inegociáveis, hein? Olha, hoje... Sem estragar o almoço e o jantar, hein? Não se preocupe que hoje não acontece mais isso. O meu filho não foi a minha posse, para vocês terem uma noção. Tá. Ele falava, mãe, eu não suporto. E você, Soraya, minha mãe virou bolsonarista, ele ficou revoltado, e ele, os amigos, e aí ele foi se afastando, meu filho não foi a minha posse. Então eu tomei posse com aquela dor no coração muito grande. E meu filho... ficou 4 anos sem a Brasília. No dia 24 deste ano, quando nós já havíamos, assim, a gente só conversava de tudo, sempre a gente se vendo, lógico que ele estuda fora, e aí quando eu ia estudar fora, não estudo em Campo Grande, estudo em São Paulo. Mas quando eu ia visitá-lo, quando a gente se via, o combinado era, vamos conversar de qualquer coisa, menos de política. E aí ele não acompanhou ele não acompanhava totalmente, porque ele estava muito chateado comigo, e os meus movimentos de saída de Bolsonaro, ele não acompanhou. Graças a Deus eu tive amigos que falaram, presta atenção na sua mãe, presta atenção no que ela está falando, presta atenção porque a sua mãe não é isso que você está pensando. E aí,
depois a gente já está 1 ano e meio, já nós reatamos, e aí hoje a gente converge em quase tudo, porque, vamos lá, aí o primeiro dia que o meu filho foi a Brasília, depois da minha posse, foi no dia 24 de dezembro desse ano, foi o primeiro ano, porque a gente sempre passou Natal na nossa terra, em Campo Grande, no meu estado, né? Uhum. E aí foi o primeiro ano que eu passei o Natal em Brasília por conta dessas desavenças. E foi quando as desavenças com os bolsonaristas da família. E foi quando meu filho foi passar o Natal comigo. E eu estava assim, alucinada, felicíssima. E fomos buscá-lo no aeroporto quando a notícia da bomba. E aí, a hora que eu cheguei no aeroporto, eu estava com as pernas assim amolecidas, porque eu não sabia o que era verdade, o que era não era. Eu ainda estava incrédula que aquilo teria acontecido, achei que fosse fake news. E aí, hoje a gente converge em muitas coisas, porque os conceitos, né, até mesmo de liberalismo, enfim, uma vez eu lembro que na campanha o William Vac perguntou para mim, mas se você gosta tanto de Margaret Thatcher e aí você é uma liberal, como é que você votou em projetos de lei populistas, né, em tese, mas que eram a favor do auxílio emergencial e tudo mais? Isso não é contra o que você está falando, Soraya? Eu disse assim para ele, cada país é de um jeito. Eu não posso pegar o conceito de liberalismo que é empregado e que é, né, em países de primeiro mundo, em países que não têm as nossas realidades, e colocar aqui. Não cabe na nossa caixa. O meu liberalismo é customizada à la brasileira. Aí o William Vac falou, o quê? Eu falei, é customizada à la brasileira. Ele falou, mas o que é isso? Eu falei, acabei de inventar o termo. Mas é customizado, eu não fecho os meus olhos. Eu entendo que nós precisamos abrir. Eu estive em Singapura agora. É o primeiro lugar de liberdade econômica no mundo. Eu fui lá ver isso. E é o maior PIB per capita. Gente, um país com 6 milhões de habitantes. Assim, os números, as diferenças conosco são absurdas. E eu fui analisar dentro de um cenário de liberdade econômica, de um país que saiu daquela situação de pobreza lá atrás e conseguiu mudar, você tem que customizar dentro da sua realidade. Então, vamos abrir o mercado, vamos promover aí a livre concorrência dentro de um parâmetro, né? Eu não sou anarquista, né? Mas eu prezo pela regulamentação, eu estou lutando pela regulamentação de cigarros eletrônicos, né? E entendo que isso é necessário, então uma regulamentação mínima necessária para que não vire uma baderna ou um mundo de criminalidade como hoje isso está permitindo, é óbvio que a gente tem que ter um controle, né? Então, devagar com o andor, né? Mas a gente tem que analisar cada situação, conceito, né? e se aí posso aplicar naquele momento no país, né? Sim. Então é uma questão de responsabilidade e razoabilidade, sabe? Ô, Soraya, e a gente tem tramitando agora essa questão do marco temporal, isso virou um debate público, a gente sabe que no STF foi 9-2, e agora tem essa questão do Senado. Como é que você se posiciona acerca dessa matéria? Como eu me posicionei, né? Nós votamos e eu fui, César, a relatora deste projeto de lei. Sim. Quando ele tramitou na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. E aí porque ele estava indicado para passar em 2 comissões, nessa Comissão de Agricultura e Reforma Agrária e na CCJ. Eu fui a relatora e eu mantive o relatório que veio da Câmara. O que eu vou te dizer acerca disso, tá? Esse é um assunto que daria para a gente discutir isso um dia inteiro, mas é só você abrir a Constituição, promulgada em 88, aí você lê o artigo 231, e depois você vai para o artigo 67 da DCT. A Constituição diz exatamente qual é o marco temporal. Quando nós tivemos o julgamento do caso da Raposa Serra do Sol, Aires Brito apenas confirmou a Constituição. O STF não é o guardião da Constituição? Sim. O STF tem que cumprir a Constituição? Sim.
Esta interpretação é literal. Ela é tão clara. É só ler o 231 e depois você vai para o 67 da DCT. Quando você lê, você entende exatamente o marco temporal. Então, eu sou advogada. E eu sou muito assim. Aqui no meu estado houve muito sofrimento. E eu disse na minha fala, eu não sei se vocês pegaram a minha fala da tribuna, eu comentei o seguinte: como eu vivo este drama aqui, o que nós percebemos? E Bolsonaro disse que ia resolver essa história. E o agro tem que abrir os olhos com Bolsonaro. Bolsonaro não resolveu, não demarcou nada, mas não resolveu a vida de ninguém. E não permitiu esse diálogo para resolver para ambos, para todos os lados. Primeiro porque a Constituição Federal defende a propriedade privada, tá? É cláusula pétrea. Propriedade privada para todo mundo. Então isso também tem que ser resolvido, porque senão nós afugentamos investimentos aqui. E alguém que adquiriu imóvel de boa fé, vamos supor, eu não tenho terra, mas eu tenho imóveis aqui na área urbana. É a mesma coisa, é só a propriedade privada, o direito a ela, tanto na área rural quanto na área urbana, é o mesmo. Então, imagine você adquirindo de boa fé um apartamento. E aí, do dia para a noite, não é teu. Então, senadora, mas vamos lá, Condor. Vamos lá. Deixa eu só te falar uma coisa aqui. Ok. Aí, o que eu disse? Olha o que eu vi, só para finalizar este ponto, César. Eu discuti, eu estive com indígenas e proprietários rurais aqui o tempo todo. Depois de 16 anos de governo PT, acredite você pensa que os indígenas estavam satisfeitos? Nem indígenas e nem produtores rurais, porque não haviam sido indenizados. Então, nós temos um cenário que mesmo dentro de um governo PT, onde havia a demarcação naquele tempo, os interessados insatisfeitos e proprietários insatisfeitos. Até hoje é isso. O que nós tentamos foi encontrar um caminho. E eu estive com a Sônia Guajajara, ela fez uma defesa técnica maravilhosa e, pasme, a defesa se limitou às questões periféricas deles, porque este projeto, a ele foi acrescentada muita coisa em relação aos indígenas e eles estão insatisfeitos. Então, assim, e há, sim, deste governo, uma sinalização fortíssima para indenizar as terras. Isso partiu do ministro Fávaro. Então, o ambiente está propício. Eu acredito que o presidente Lula vai vetar essas questões que nós não podemos fazer. E quem tem que legislar somos nós. Então, o STF, neste momento, não está defendendo a Constituição, porque a Constituição de 88 diz que o marco temporal é válido. Então, eles estão inovando. Eu vou respeitar, mas quem tem que mudar a Constituição é o Poder Legislativo, né? Ainda mais quando é uma interpretação literal daquela. Mas pode tocar aí, desculpa me delongar. Não, imagina. Por isso que eu te falei, esse assunto é tão importante, a gente precisa acabar com essa briga. Sim. E precisa entender o que realmente acontece. Perfeito. Não, é até verdade, é a vez da Hobbs, eu só vou tomar emprestado, você faz duas em seguida, não tem perdão. Nenhum. Porque eu quero comentar especificamente, fazer um parênteses com relação a um argumento que a senhora avançou, que é comparar a propriedade privada numa cidade com terras improdutivas, que é o que de fato, por exemplo, são ocupadas. Então, por exemplo, a senhora utilizou esse argumento da insegurança jurídica para dizer que o marco temporal deve ser aprovado no sentido de garantir essa segurança jurídica, o que é absolutamente fundamental, a gente concorda, para o bom funcionamento da nossa República. Não lhe parece inadequado comparar terras improdutivas com propriedades privadas num centro urbano ou propriedades em áreas rurais também, mas que têm um propósito efetivo, que produzem e, portanto, tem um propósito determinado? Olha, a demarcação de terras indígenas não é calcada na função social da propriedade. As terras destinadas à reforma agrária, sim. A demarcação de terras indígenas, não. Ela é calcada num estudo antropológico de que lá, naquele local, havia indígenas
antes, até 5 anos depois da promulgação da Constituição. E quando eles provam, dentro de um processo que tramita administrativo na FUNAI, que eles provam que os antecedentes deles estavam lá. Então, não é função social, César, tá? Só para diferenciar. Então, certo. Sim, se naquela terra, mesmo em terras produtivas, como ocorreu em muitos lugares, até mesmo lá em cima, em Roraima, agricultores familiares com terras pequenininhas foram retirados das suas áreas. Por conta disso, áreas produtivas, aí que eu estou te dizendo que há diferença. E sim, dá para comparar, por quê? Porque até mesmo dentro de uma área urbana, a função social da propriedade também é exigida, né? E até mesmo quando não tem, somente quando é necessário para fins públicos, né, existe desapropriação. Mesmo quando essa propriedade é privada, mas para fins públicos pode desapropriar quando esta propriedade está exercendo a sua função social, é permitida a desapropriação quando o coletivo exigir. Mas na demarcação, esta comparação é possível sim. Por quê? Porque se alguém disser que parte da cidade ali antes também era uma aldeia dos ancestrais dessa etnia, por que não? Né? Então, nesse sentido, na demarcação, as terras, a maioria, eram produtivas, as que eu conheço, de pessoas que eu conheço. Mas não é o critério para demarcação. Tá? Não, exato. Não, eu entendi, é por isso que eu coloquei essa questão para a senhora, porque o argumento em si me pareceu inadequado nessa medida. Eu entendo que a questão indígena é absolutamente diferente, a meu ver. Uhum. Essas pessoas estão aí há milênios, então me parece muito mais forte argumentar que elas têm direito à terra, porque elas estão há 100, 200, 300 gerações ocupando essa terra, do que de fato argumentar que elas têm direito à terra porque elas produzem nessa terra, que é um argumento que surge a partir do iluminismo, há 200, 300 anos. Não, porque eu tenho direito a comprar uma área e não produzir, vamos dizer assim, eu posso não dar a função social. Aí eu estarei sujeita a uma desapropriação para fins de reforma agrária, tá? Então, não é este o critério. E eu só fiz a comparação ali para te dizer assim, que a Constituição Federal, ela dá o direito à propriedade sem fazer ali, sem elencar ali. Depois, em outros dispositivos, você tem que a propriedade, tanto como a empresa também, devem exercer a sua função social, tá? Mas era só para te dizer o seguinte, a propriedade privada é sagrada, é o que está na Constituição, ponto, sem nada, tá? Aí, para cada questão, nós temos decisões diferentes e legislações diferentes, como é o caso da legislação para a reforma agrária diferente da demarcação de terra indígena. Apenas te dizer que é sagrado a propriedade privada até para um indígena. Se um indígena adquire uma área rural ou uma área urbana, ele tem o direito sagrado à propriedade adquirida de boa fé. Boa fé. Ele não grilou, ele não invadiu, né? Ele não está numa terra que não é dele. Então, ele tem o direito à propriedade privada, sim. Todos nós brasileiros temos. Então, isso traz segurança jurídica. Aí, então, como esse assunto, ele tem diversas nuances. Claro. E aí você vai brigar com a Roberta, porque aí você vai ter que... Ou a Roberta vai perguntar... Mas assim, aí você me convida um dia que a gente vai discutir isso, assim, sim, a fundo. Mas eu vou aí presencial, tá, e eu vou levar a Constituição desenhadinha e pintadinha para que a gente entenda que, até mesmo nessa questão, estavam dizendo o seguinte, que a lei que foi votada agora, do marco temporal, escuta só que interessante, está todo mundo falando que ela é inconstitucional na forma porque deveria ter sido por meio de PEC, tá? Porque se você vai mudar a Constituição, não pode ser por meio de projeto de lei, tem que ser por meio de
de projeto de emenda constitucional, concorda? Concorda? Sim. É assim, porque senão ela tem vício de forma. Certo. E aí começaram a alegar. Aí eu disse assim, gente, olha a que ponto chegamos. Esse projeto de lei tramita no Congresso há 15 anos. Há 15 anos. E olha que interessante. Aí estavam alguns comentando, tudo bem, se alguém conseguir derrubar essa lei por conta de vício, né, formal, a gente entra com uma PEC. Aí eu disse o seguinte, nós vamos entrar com uma PEC para dizer que o que está escrito no 231 e no 67 da DCT, nós vamos fazer uma PEC com o mesmo texto constitucional? Uma PEC é para mudar a Constituição. E aí eu estava ali com o Lupion, aí o Lupion disse assim, Soraya, na verdade é um preciosismo. A Constituição já diz qual é o marco temporal. Acredite se quiser, o projeto de lei, por mais viciado que ele esteja, para mim que há um vício de constitucionalidade nele, da forma, mas não adiantaria uma PEC. Uma PEC para manter o texto constitucional? Olha que loucura que nós chegamos. Eu não sei se vocês têm formação jurídica, se eu estou falando umas loucuras assim. Não. Estou tentando me faz todo fazer sentido. entender. Tá então perfeito. Agora sim, deixa eu Mas só... ninguém tocou nesse assunto ainda. Que Sim. incrível isso. Deixa eu passar para a Roberta, porque senão eu vou monopolizar o tema. Não, mas eu acho que esse é um assunto que merece sim um debate profundo. Sim. Né? E textos jurídicos funcionam através de hermenêutica. A senhora também sabe muito bem. Né? Cabe a interpretação e como esse texto está sendo interpretado. O que fica muito difícil, a senhora já percebeu que eu discordo radicalmente da tese do marco temporal. O ministro Gilmar Mendes utilizou essa argumentação de que, daqui a pouco vão querer desapropriar apartamentos aqui na praia de Copacabana, porque esse tipo de coisa. Aos olhos da população, senadora, o que me parece é que fica muito difícil, é que a senhora disse, o direito à propriedade privada é sagrado. Imagina o direito das pessoas que ocupam essas terras há 10, 15, 20, 30 mil anos e se veem confrontada com um processo de desapropriação, eventualmente. Por isso que nós defendemos a indenização. Nenhum direito é ilimitado, não é nem o direito à democracia. Então, assim, eu não quero que você me interprete mal. Eu só falei, propriedade privada, ponto, é algo no Brasil. Com as exceções. Não cumpriu a função social, pode ser desapropriado para a reforma agrária. Sim. Entendeu? Outra exceção, demarcação de terra indígena. Ok. Em que termos? Nos termos da Constituição. Eu estou dando as exceções para você. Uhum. Ela é sagrada, mas ela não é limitada. Não existe esse direito ilimitado assim, entendeu? Você, quando tem conflito de direitos constitucionais, de direitos fundamentais, aí, quando a gente estuda a hermenêutica, como é que nós vamos interpretar? Quando que eu então, o coletivo vence o privado. Entendeu? O benefício é maior por um... Então, senão nós vamos adentrar nessas questões jurídicas, mas o que eu quero te dizer é isso. E não é uma questão ideológica de ser contra a favor. Vamos lá. Nós temos uma Constituição que a gente respeita e fala que não podemos rasgar. Foi promulgada esta Constituição. E esta interpretação do 231, esquece o lado ideológico, o direito que eles têm? Sim. Vamos demarcar? Sim, dentro da Constituição. E aí o que eu faço com aquele que adquiriu a propriedade de boa-fé? Esse direito que eu falei que é sagrado. Pode até ser de um indígena mesmo. Pode ser de um indígena. Por que não? Indígenas podem ter terras e tem muitos aí que compram terras, não tem problema. Sim, mas a gente sabe que de fato não é o caso. Os grandes latifundiários... Não é o caso. Uhum. Não é o caso da maioria. O que eu quero te dizer é o seguinte, o que tem que fazer? Tem que indenizar quem adquiriu de justo título. Agora, quem invadiu terra, quem é grileiro, esses aí não merecem indenização. Você entendeu? Sim. Então, neste sentido, você tem que respeitar. Se ele adquiriu de boa fé, dentro de um sistema jurídico por nós referendado, aprovado, ele tem que ter o direito a receber de volta e vai comprar uma outra terra. O governo Lula está estudando, inclusive,
em acrescentar, existe uma PEC tramitando na Câmara, que já passou pelo Senado, tratando dessas indenizações. Inclusive, há a possibilidade de uma permuta com esta pessoa que adquiriu a terra, que trabalhou, como qualquer brasileiro que pagou seus impostos e que está lá de boa fé. Você indenizar ou propor dentro de terras, inclusive, está sendo estudado, eu não estou falando o que é, tá? Devolutas, por exemplo, porque o Estado tem muita terra também. Mas aquela terra ele não poderia trocar e dar para os indígenas? Mas os indígenas querem ali porque é por uma questão de estudo antropológico que verificou que eles estavam lá. Mas em terras devolutas, não, eles não estão buscando esse... Então, se o governo puder fazer isso, todo esse tipo de coisa está sendo estudado. Para quê? Para que haja justiça entre todos. Haja justiça. Para que não fiquemos nessa guerra. Então, dentro de um conceito, dentro de uma discussão madura, e dentro de uma discussão... Então, você está certo, eu também entendo isso. Mas, se nós respeitamos a Constituição é literal no marco temporal. Ela é literal. Tá? Senadora, esse assunto, de fato, é um assunto que merece mais tempo e assim, porque ele precisa ser tratado com profundidade, porque a gente vê claramente que nesse bolo a população fica realmente muito perdida. Claro. Né? Porque cada um vai falar e vai defender o trechinho que lhe interessa. E aí fica muito complicado você traduzir, né, para a população, entender, né, essa guerra, porque é uma guerra por terra, no final das contas, que a gente está falando aqui, né? Então, realmente, assim, é um assunto, a gente pode fazer um sinapse especial, marco temporal aqui. Soraya Tronic. A gente chama. Especial Soraya Tronic. Marco temporal. A questão jurídica é profunda, gente. E não dá pra gente simplesmente trazer no campo ideológico. Tem que entender o porquê. E tá sendo, assim, até inócuo, né? Então, nós estamos vivendo um momento realmente difícil, mas para que a gente possa simplesmente, só possa, assim, ouvir. Mas eu não tô partindo por aquela questão dos nós contra eles, César. Eu tô entrando no termo jurídico e tentando trazer uma solução para todos. Entendeu? Então, é nesse sentido, tá? Olha, de boa fé. É sexta-feira à noite, vou dar uma descontraída aqui no finalzinho do nosso papo. Senadora, a senhora fez as minhas noites mais divertidas nos debates presidenciais. Queria saber, curiosamente, da senhora, se esse perfil é seu, se era algo estudado, planejado, ou assim, era um freestyle e saía na hora. Posso complementar? Juro, era muito difícil. E se a gente não tivesse aqueles momentos de descontração, o que no final das contas achei que foi bom, porque reteve a audiência muito mais do que se fosse aquela coisa morna, foi muito interessante. Agora eu queria saber se essa é a Soraya em casa, essa é a Soraya com chopinho, com os amigos... Essa mesma pessoa? E deixa eu complementar só, porque é brilhante a pergunta da Robson. Por exemplo, a questão do candidato padre. A senhora fez aquilo de forma deliberada ou aquilo foi algo espontâneo que surgiu naquele momento? Gente, conta. Olha, e hoje aquele dia tá fazendo um ano, né? Por incrível que pareça. Eu abri a internet e eu descobri, porque eu não lembrava. Aquele fatídico, o último debate da Globo, hoje tá fazendo um ano. E eu saí aquilo é a Soraya no modo estresse. E vamos lá, só pra explicar. Assim, eu não seria, eu era candidata a vice-presidente de Luciano Bivar. Eu não era candidata a presidente. Eu entrei segundo Dória, que um dia eu falei pra ele falou, não, você não entrou nos 45 do segundo tempo, você entrou na prorrogação. Eu entrei no susto, depois de insistência do partido, porque a minha família não queria, e assim, eu me dei de cara com aquilo. E a única coisa que eu pedi, assim, pro partido, porque eu cheguei assumindo tudo que já havia sido contratado, assim. Eu falei, eu só quero eu quero escolher, eu quero ter a oportunidade de escolher um outro marqueteiro.
tá? Eu não queria o marketing que estava sendo construído para o Bivar. E aí, não, beleza. E no dia, do dia para a noite, assim, foi me apresentado, todo o contexto, ele ia ser o marqueteiro do Dória, do João Dória, que é o Lula Guimarães, ex-marido da Natuza Neri. Eu conheci ele ali naquele momento, assim, olha, será que vai dar? E aí o Dória não ia mais disputar, e aí o Lula ficou... Sabe quando assim? Só que juntou a fome com a vontade de comer. Uhum. Porque eu sou assim, eu não tenho o estereótipo do parlamentar tradicional, daquela pessoa que sabe, o parlamentar advogado, que é o bacharel, que eu procuro traduzir as coisas para uma compreensão daqueles que não entendem às vezes o que eu estou falando, mas tecnicamente, porque eu não entendo nada de medicina. Não estou falando nesse sentido, eu estou falando naquilo que eu sou leiga, eu preciso... Então, eu acho que as pessoas precisam entender, o brasileiro está com dificuldades de conceitos, inclusive do que é de direita, do que é de esquerda, né? Igual eu falei, Bolsonaro não é conservador, e as pessoas não entendem o que eu estou falando. Por quê? Porque o conservadorismo é institucional. Então, conseguiram mudar tantos conceitos. Então, eu não sou uma política tradicional, minha profissão não é essa, considero que eu estou vivendo uma missão aqui, uma hora vai acabar, mas aquilo, vamos voltar lá para a campanha. Eu pedi uma coisa para o Bivar e para o partido, e eu achei que eles não sabiam que eu era eu, porque geralmente o partido ele fica muito ligado na Câmara, sabe? Eu fiquei sozinha, eu e Major Olímpia, eu fui ficando até ficar sozinha no partido. Eu virei líder de mim mesma, entendeu? E aí, quando eu falei, ó, só quero uma condição para eu ser candidata. Eu posso ser eu mesma? Não vai vir ninguém me brifar? Se eu quiser bater num candidato ou bater no outro, eu posso? Claro, Soraya, você pode tudo. Só que aí eles se assustaram, porque depois teve gente que quis puxar meu freio de mão. E eu falei, agora não. E eu quis fazer aquilo que eu fiz, entendeu? Só que aquelas tiradas ali, algumas nasceram na hora, outras nasceram antes, sabe em qual hora? O Lula Guimarães foi o marqueteiro do Alckmin também. E a gente começou a estudar nos materiais que vinham até do Alckmin, assim, a gente montou tudo, o Lula já tinha todo um esquema organizado. E a gente estudava, assim, um dia antes, a gente passava o dia cuidando disso. Aí estudava transporte, educação, como é que vai ser o módulo lá, como é que vai ser o sorteio. Só que aí a gente percebeu que ninguém queria discutir projeto. Eu tinha projeto, como eu tenho até hoje. Eu tinha projeto para reforma tributária, tudo. Eu não queria virar um meme, eu não queria virar o Cabo da Ciolo da vez, entendeu? Eu queria respeito. Mas simplesmente ali a coisa virou tão esdrúxula, porque a hora que eu olhei para aquele padre, aí eu fui casar, eu casei na igreja ortodoxa e eu tenho um padre meu. Eu liguei pro meu padre, falei, padre, quem é esse padre? E aí já tinha vazado alguma coisa, uma foto dele de festa junina, eu acho que foi a Bela Megali que mandou pra alguém, aí eu falei, mas ele não é, ao invés de levar um documento, de começar, eu falei, o senhor é um padre de festa junina, porque eu perguntei pra ele, se ele fosse padre mesmo, gente, eu queria levar aquilo pra Bolsonaro, quantas extremunções o senhor deu na pandemia? Aí ele não sabia falar, porque ele não deu extremunção, porque ele não é padre, gente. Claro. E olha, vamos lá, dias atrás, encontrei um correligionário dele num evento, a pessoa fez uma ligação para ele de vídeo, e aí a pessoa pegou e virou o vídeo para mim. Olha, padre, do lado de quem eu estou. Aí a primeira vez que eu me dei de cara com o padre. E eu tinha acabado de sair do hospital, eu fiquei internada, eu fiquei na UTI 14 dias esse ano. E eu acho que foi tudo, gente, de verdade, somatização, assim, foi ressaca de campanha. E aí o padre, oi, como está, senadora? A senhora está bem? Estou. A senhora está bem de saúde? Eu vi que a senhora esteve internada. Eu falei, não, agora eu estou melhorando e tal. Aí ele falou, eu rezei muito para a senhora. Eu falei, é, padre, que bom. Ainda bem que o senhor não me deu extremunção, né, padre? Eu não morri. Ah, não, minha filha. Eu falei, mas não ia valer, padre. O senhor não tem credencial. Aí ele, o que é isso? Eu falei, não ia valer, padre, dá bem, imagina, mas extremunção do senhor, tô viva, né, tô viva. Então, assim,
É porque é tão caótico esse país, e assim, e eu tava nervosa mesmo, sabe? No primeiro dia eu virei meme porque eu piscava e eu usava lente de contato. Eu tô operada agora. Operei e não mais. Então eu tava sem meus colírios, e aí eu tava nervosa também, e aí eu pisquei. Aquela da onça, não sei, a gente... como é que surgiam algumas delas, tá? No fim de noite, quando a gente já tinha terminado quando a gente estava trabalhando, assim, e aí o Lula Guimarães falou, vamos parar, vamos pedir uma comida, vamos abrir um vinho. Quando a gente relaxava e quando a gente começava a brincar, quando a gente começava tipo assim, ó, já estudamos, acabou, fecha o caderno, agora é só relaxar e amanhã você tá pronta. E a gente começava a tirar sarro, entendeu? E falar, e aí, o que aconteceu? E aí, se fulano falar isso? E aquele que eu falei surgiu um dia antes. Eu falei pro Dória, o que é Dória? Dória não. O que é Dávila? Dávila. O Dávila estava ao meu lado, e aí eu sempre ficava para trás, ninguém queria perguntar para mim, né? E quem sobrava era eu e o Dávila. E aí, pergunta, Soraya, vai cair com o Dávila? Qualquer um que cair. Aí eu brinquei, falei, eu vou falar o que é? Não reajusta a merenda escolar, mas gasta milhões com leite condensado. Aí o Lula Guimarães olhou para mim e falou, você vai falar isso? Eu falei, não, Lula, você vai falar. Você vai falar. E aí eu falava, não vou falar. Aí o meu marido falava, Lula, não dá ideia pra ela, que ela não tem juízo. Ela vai entrar nessa. E o Lula falava, E aí eu falei, Lula, você vai ter que me reconciliar com a minha família, porque meu marido tá uma fera, porque eu ia e falava. Eu fazia o que o Lula me falava e eu não fazia o que meu marido falava. Então, assim, muitas aconteceram ali. O padre de festa junina foi dali, dessa foto, e quem falou foi o jornalista Renato. Eu vou dar o crédito para ele no outro dia, só que aí o difícil era encaixar o negócio, né? E aí eu falei, mas eu jamais imaginei. E um detalhe interessante, tava toda a imprensa ali e os jornalistas, né? No local, eu não sei se vocês estavam naquele dia. E aí chegou, os jornalistas começaram a me contar os bastidores ali do jornalismo. E que os jornalistas do exterior, quando todo mundo começou a rir, os jornalistas que vinham de fora, ou que estavam aqui, que são, como é que fala? Correspondentes. Os correspondentes perguntavam assim, do que é que vocês estão rindo? Aí eles falaram, a gente não consegue traduzir, e riam, assim, porque ninguém conseguia, por mais que traduzissem, né? Olha, chegaram a falar redneck priest. Redneck é uma pessoa que é caipira, e não batia, né? Não rola da mesma forma. E aí, só sei que eles desistiram de traduzir essas coisas e falavam, olha, o Brasil tá impossível, gente. A gente não consegue transmitir. Maravilhoso. São os bastidores, né? São bons. Tem muita coisa para contar. Me chama de novo, então. Obrigado, senadora. Obrigado pela conversa de hoje. Foi maravilhoso. De fato, a gente ficaria horas debatendo o Brasil, debatendo esses bastidores mais leves, mais engraçados. Infelizmente, a gente tem uma restrição de tempo, mas obrigado pela tua simpatia, obrigado pelo teu tempo. Se não fosse tão trágico. Exato. Seria cômico se não fosse tão trágico, tá? Pois é. E depois eu conto da vara curta pra vocês, tá bom? Mas em outro dia. Boa. Hoje vocês vão ficar curiosos. Acho que esse aí vai ter que ser mais tarde, senadora. Não tem nada de errado, Roberta. Não tem nada de errado. Nada de errado. Obrigada, senadora. Agora sim, boa taça de vinho para a senhora. Obrigada. Muito obrigada. E bom trabalho aí em Brasília, porque os meninos, os machões, não deixam as mulheres falarem, assim. É um incômodo. E nós já fomos... Por favor. E nós estivemos essa semana com o Andrei, fazendo uma denúncia em massa das mulheres da CPI, acompanhadas por outros da CPMI, porque eu, Elisiane, todas nós estamos passando, assim, coisas que fora do microfone vocês não podem acreditar. É algo assim impressionante. E nós fomos falar, e hoje, graças a Deus, a violência política de gênero é ação penal pública incondicionada à representação e da cadeia. Tá certo. Como a senhora mesmo diz, né? 4 paredes é tudo gatinho. Um beijo, querida. Obrigado, Soraya. Tchau. Um abraço, tchau. Tchau.
É isso, né, César? É isso. Importante a gente trazer. É a primeira vez que a gente traz uma conservadora aqui para o nosso programa. A gente já trouxe comunista, anarquista, pessoal da esquerda, geralmente. Até eu vi uns comentários ali no nosso Instagram, mas é isso, né? Assim, para mim, Roberta, se você falar que defende a democracia, eu quero conversar com você sobre qualquer assunto. Claro. Eu não tenho restrição nenhuma de conversar com ninguém, porque o debate, ele é produtivo, sim. Sim. Se você é extremista, você é cego e você não sai do seu lugar, você não se dá chance, né, de talvez pensar em outra coisa. Você não é obrigado a mudar de opinião, mas você é obrigado a ouvir. Claro. Pelo menos. Sim, e debater e colocar a tua perspectiva com educação. Eu acho que ficou claro isso ao longo do programa. Eu discordo de fundamentalmente tudo o que ela propõe em termos de liberalismo, de marco temporal, outras pautas que a gente não teve tempo para explorar, mas é indiscutível que ela se conduz de uma maneira adequada, que houve respeito e que eu concordo com gênero, número e grau do que você está dizendo. Entender, é importante, né, que a gente converse. Por que ela defende aquilo? O que está pegando? Eu acho que ela defendeu as perspectivas dela. Eu acho que ficou muito claro para a nossa Sim. audiência. Conclusão, cada um tem a sua. É isso. E está tudo certo, mas é importante ouvir o outro lado também. E agora, desculpa que eu falei demais. Se não defender a democracia, aí a gente não consegue chamar Eu entendi a tua crítica, tá? No final, que os machões não deixam as meninas falarem. Eu falei demais hoje. César, Te você é um amo, lorde, desculpa. você sabe muito bem disso. Gente, sextou. Lembrando a programação do ICL na segunda-feira, depois do feriado. Boa. Feriado não, depois do final de semana, depois do descanso. Descanso merecido. E tudo mais, olha só. Já amanhece ali, encarar aquela segundona com as principais notícias do dia e a análise do Leandro Demore. E depois tem CL Notícias, primeira edição, com Vivian Mesquita, Eduardo Moreira e também William De Luca, das 8 às 10h30 e às 7h30 da noite, já sabe. Sinapse ICL, a gente espera você. Um ótimo final de semana para todo mundo. Um beijo, gente. Fiquem bem. Tchau, Até tchau. segunda. Tchau. Olá! Gente, que incrível o encontro que a gente teve com a Monja Cohen na aula que ela deu para a comunidade do ICL, como vencer o estresse e a ansiedade. Quanta sabedoria, quanto amor, quanta luz e quantos conselhos práticos para as pessoas poderem aplicar nas suas vidas. Muita gente que assistiu a aula está pedindo para assistir de novo e muita gente que acabou não conseguindo assistir está pedindo para a gente liberar o replay da aula. A gente resolveu liberar o replay da aula, mas o prazo para poder assistir o replay, ele tá se esgotando. Então vai na minha e segue a dica, clica agora no link que vai estar junto com esse vídeo e assiste o replay antes dele sair do ar. No final da aula, a gente preparou uma surpresa maravilhosa, até para brindar essa oportunidade que a gente teve com o Monja Cohen, para todo mundo poder fazer parte do ICL. Então não deixa de assistir no finalzinho não, porque eu acho que você pode ficar muito feliz com essa oportunidade de fazer parte da comunidade que tem acesso aos cursos do ICL. Boa aula, aproveitem e usem esses ensinamentos para a gente fazer um mundo melhor. Oi, gente, tudo bem com vocês? A gente veio hoje contar um pouquinho sobre o curso de saúde mental e cuidado que o Instituto Conhecimento Liberta está oferecendo. O curso é comigo, Bia. E comigo, Renan. Nós somos psicólogos, professores, trabalhamos com formação e com cuidado em saúde mental e a gente quer propor para vocês uma discussão bastante crítica e necessária sobre o campo da saúde mental. Nesse curso da gente, que faz parte dos mais de 200 cursos do Instituto Conhecimento Liberta, a gente vai pensar sobre as questões da saúde mental, para além da loucura, para além do adoecimento, para além da psicopatologia, pensando questões como direitos humanos, gênero, raça, classe, sexualidade. Então, venham juntos e juntas discutir com a gente. Olá, eu sou a professora Carolina Casarim, do curso Moda e Modernismo no Brasil, e nas nossas aulas você vai aprender um pouco sobre a história do modernismo no Brasil, a história da moda, as relações entre moda e modernismo e a importância da aparência não só para o modernismo, mas para a gente de maneira geral no nosso dia a dia. Por que é importante a gente entender sobre a história das roupas? Por que é importante a gente ter consciência do valor político que a aparência tem e que os nossos modos de vestir têm? Mas além disso, você vai aprender muito mais. Te espero lá!